Vou iniciar a nossa aula de hoje, primeiro, dizendo que eu estou muito contrariada em ter que usar essa máscara, porque eu fico com muita falta de ar, é péssimo. É muito mesmo. Mas é um mal necessário, né? Isso é paciência, é assim mesmo. Segundo, eu quero, nesse momento, primeiro me concentrar nos nossos seminários, tudo bem? Essa vai ser a primeira parte. Deixa eu ver se as canetas funcionam. O pessoal daí de casa não está vendo, né? Não dá para enxergar, né? Tudo bem, não tem problema. Não dá para enxergar. Então, assim, os nossos seminários... É só tirar uma foto, aí manda no grupo. As amigas aqui tiram a foto aí, mano. Ah, não? Tá bom, elas tiram depois e mandam assim. Bem, e aí a ideia é a seguinte, nos seminários, eles serão em grupo, como a gente já tinha combinado, não é? Então, independente do pessoal dizer, não dá para formar grupo, não tem problema, porque as apresentações todas vão ser à distância, né? A não ser a apresentação do pessoal que decidiu vir para a faculdade, todas as outras apresentações vão ser à distância, entenderam? Então, quanto a isso, não tem problema, né? Qual que é a metodologia desse seminário? Primeiro, cada grupo já tem um tema, né? Ou sessão do... Peraí. É N11, né? Então, é tudo da BNCC, que é Conteúdos e Metodologia de Ensino de História e Geografia. Então, é isso mesmo. Tudo conteúdo da BNCC. Então, é mais fácil ainda. Cada turma vai ter um grupo, uma série diferente, né? E aí, o que vocês vão fazer? Primeiro, quero lembrar a vocês que a BNCC, ela é um documento consultivo. BNCC tem 600 páginas. Não dá pra gente ler a BNCC como ler um romance, né? Ai, o que vai acontecer no final? Quero dizer pra você que o mocinho morre no final. E nem sempre o mocinho é bonzinho mesmo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, BNCC é pra gente fazer consulta. Então, a gente consulta a BNCC e depois faz a parte da extração daquilo que é mais importante. Então, por exemplo, se você vai pegar vamos dizer, conteúdos de terceiro ano, do ensino fundamental, porque eu dividi assim, educação infantil, ensino fundamental, né, ciclo 1, primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto e quinto. Não foi assim? Então, se eu vou fazer essa extração, o que eu vou pegar? Primeiro, a introdução da BNCC. Por quê? Porque eu preciso entender. Então, a primeira coisa que eu vou pegar da BNCC é a introdução. Pega a introdução para o seu entendimento. Não é que você vai decorar, escrever, mas é para o seu entendimento, você saber do que se trata. Que documento é esse, afinal? Né? Na sequência, você vai extrair, aí sim, você vai extrair os conteúdos do ano de ciclo sorteado, né? Então, o ano que você está estudando, aí o que você vai fazer? Vai extrair dali os conteúdos, e conteúdos de que matérias? História e geografia. Entenderam? Aí, ó, o que vocês vão fazer na sequência, depois disso? Vocês vão escolher conteúdo de história e de geografia para fazer um plano de aula. Entenderam aí? Olha só. O que nós vamos fazer, então? Quando você for extrair os conteúdos, significa que você vai copiar os conteúdos. É exatamente isso. Copiar o conteúdo de lá, colocar no seu slide aqui. Tanto de história quanto de geografia, destinado para aquele ano de ciclo específico. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar no slide, e aí vocês vão escolher um conteúdo de história e um de geografia, da sua preferência, vão montar um plano de aula, e agora, ó, como essa nossa é uma matéria prática, é exatamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma prática de ensino. Vocês vão elaborar um plano de aula de história e um de geografia. Pode até ser os dois juntos. Entenderam? Não tem problema. É até melhor se forem os dois juntos. Caso o conteúdo for relacionado, né? Isso. Como vocês que vão escolher esse conteúdo, né? Você já vai pegar um conteúdo que se relacione com o outro. Então, geografia, história. Opa, parece. Usa esse conteúdo. Tudo bem? Faz um plano de aula, dá a aula para nós. Tudo bem? Entenderam isso? Como a turma de vocês é bem grande, né? Eu não posso deixar por mais do que 20 minutos por grupo. Mas como são poucos, não são muitos temas, eu acho que eu posso deixar, então, uns 20 minutos por grupo. Tudo bem? Tudo bem? Anota aí, gente. 20 minutos por grupo, combinado? A mesma estrutura, que essa estrutura aqui vai ser a estrutura dos slides. Entenderam? Tudo bem? Essa mesma estrutura
será também a estrutura dos slides. Um slide para a introdução, outros slides, né, para os conteúdos. Aí, um plano de ensino de história, um plano de ensino de geografia. Agora, é assim. Se você escolher fazer história e geografia juntos, aí pode ser um plano só, e vocês vão colocar o componente curricular da história e geografia. Por quê? Porque aí vai estar junto, não tem problema. Não é? Tudo bem? Entenderam? Aí, a prática também pode ser junto história e geografia. Mas aí você vai precisar achar, veja bem, precisa achar um conteúdo que realmente tenha a ver com história e tenha a ver com geografia. Não é difícil fazer essa escolha, porque já é de propósito que a BNCC ela é mais ou menos, ou ela tenta ser interdisciplinar, né? Justamente para que a gente tenha mais oportunidades de trabalho em grupo com os professores das escolas trabalharem em grupo, entendeu? É um incentivo, que eles trabalhem mais em grupo. Entenderam aí? Tudo bem? A linguagem parecida, né, que vá incentivar aquelas crianças, ao mesmo tempo que vá explicar a elas de maneira mais didática, dinâmica. Lembrando que as aulas que são interdisciplinares, elas devem ser também criativas, né? Tem que ter uma criatividade, precisa ter um atrativo, entenderam? Slide, na estrutura do slide, é claro que você vai ter aqui uma capa, não é? Todo slide tem uma capa, não é assim? Aqui embaixo você vai ter referências. Como seria esse slide da parte prática? O slide da parte prática seria o seguinte: você colocar uma descrição da sua aula, materiais necessários, coloca lá quais são os materiais, coloca as fotografias, coloca os sites que vocês vão utilizar, e vocês vão dar aquela aula como se estivesse dando aula com aquela linguagem infantil. As aulas vão ser ou aí pelo Meet, ou aqui presencialmente. Nós vamos fazer essas aulas, então, gravadas, para que vocês depois, futuramente, possam consultar esse material. Tudo bem? Entenderam? A ideia é essa. Ok? Vamos que eu tenho outra coisa para passar agora. Entenderam aí, vocês de casa? Vocês estão conseguindo ver a foto que eu mandei, professora? Ah, tá. Sim, professor. Vocês viram a foto que a Clenildes mandou? Dá para ler? Sim. Ah, então obrigado, Clenildes. Dá para ler sim, viu? Vamos lá agora. Esse trabalho, vocês sabem já que eu não passo provas no primeiro trimestre, não é? Justamente para dar várias oportunidades para vocês de um aprendizado, uma construção. Então, esse trabalho tem o valor de uma prova, tá bom? Não precisa entregar trabalho escrito, mas precisa me mandar o PowerPoint com antecedência, tá? Então, por exemplo, a nossa aula é de terça, não é isso? Portanto, segunda-feira, me manda o PowerPoint. Combinado? Para o meu e-mail. 2 pontos fundamentais para a concentração das crianças ou para a compreensão das crianças sobre a história. Aqui não é uma aula de história, embora eu tenha ali no meu plano de ensino noções de história para vocês, tá? Tanto de história geral quanto de história do Brasil, tá? Eu vou dar essa aula de noções de história. Por exemplo, o que é uma linha do tempo, o que é uma cronologia, entenderam? São coisas que vocês precisam saber para fazer a coisa fluir na escola, entenderam? Mas os conhecimentos históricos, de fato, vocês vão precisar pesquisar por vocês mesmos. Eu vou dar para vocês todos os endereços, todos os locais onde você possa conseguir esse conteúdo, entendeu? Não vou deixar você desamparada com relação a isso. Mas saiba que, e isso é uma coisa que não é só da história, nem só da geografia, isso, na verdade, parece que eu estou subindo uma ladeira, cruz credo, Maria. Não é só da história, não é só da geografia, é de todas as matérias. Se a faculdade, e isso eu quero deixar bem claro, se a faculdade não souber ensinar você a pescar, você sempre vai reclamar que a sua formação foi ruim. Mas a sua formação, ela precisa te mostrar o seguinte: eu não sei, mas eu sei os canais confiáveis em que eu posso pegar aquele conteúdo. Vocês entenderam? Então, isso eu vou fazer. Eu vou passar para vocês os canais confiáveis para que vocês saibam desse conteúdo. Entenderam? Tanto é que, para vocês terem uma ideia, não está previsto no plano de ensino, na ementa, em lugar nenhum, que eu ensine para vocês que em geografia, como se lê um mapa em geografia. Não está previsto. Nem está previsto para que eu diga a você como fazer isso, como fazer aquilo da geografia. Entenderam? E nem da história. Porém, sabendo que a gente tem uma formação, às vezes, um pouco difícil, eu sei que isso é normal. Às vezes as pessoas, né, algumas pessoas tiveram essa matéria lá no ensino médio, há muito tempo atrás. Talvez o ensino médio tenha sido muito fraco, né? Eu mesma, quando fui diretora de escola, eu como diretora, tive que sair da minha sala e dar aula para um terceiro ano do ensino médio, dar aula de geografia, porque eu não conseguia contratar um professor de geografia.
Para o ano inteiro, praticamente, esses alunos ficaram com defasagem, eu me lembro naquele ano, geografia, história, porque o professor faltava muito, e matemática. Vocês já pensaram? Então, gente, eu entendo bem as defasagens que a gente carrega, né? Então, não é, eu sei, eu tenho certeza, não é subestimando você e nem humilhando você, né? Mas é conhecendo a sua realidade, a realidade de muitas pessoas, é que eu pretendo fazer uma série de gravações só para dar alguma fundamentação em alguns conteúdos pontuais. São legais, são importantes, né? E aí, assim, isso vai ser um extra, tá? Que eu vou fazer, ou eu estou pensando ainda, não sei se eu faço em podcast. Podcast é bom porque é bem leve, né? Isso é uma coisa legal, uma mídia bacana, porque ele é leve. E aí, sendo leve, a gente consegue, por exemplo, tá no ônibus, consegue ouvir, né? Então, o podcast não consome tantos dados móveis, né? Então, ele pode ser uma maneira aí que eu vá utilizar para ensinar determinados conteúdos para vocês, entenderam? Para que vocês não fiquem, então, realmente defasadas, que eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas, como eu dizia, na história e na geografia, vamos lá. Pela história, a unidade mais importante que a gente precisa despertar na criança, no aluno, é a noção do tempo. A noção do tempo. Inclusive, o exercício, a gente vai ter um exercício hoje. Ah, gostou? Olha, vocês vão até sair mais cedo, acredita? Ah, gente, eu não acredito. Vou sair mais cedo. Terminou o exercício, pode ir embora. Não é? Certeza, exercício de 4 horas. Ô, menina, fique quieta aí. Exercício de quarto, conheço você, coração peludo. Bom, é assim, ó. A primeira noção que a gente precisa despertar na criança é a noção de tempo. Em história, falando em história. A noção de tempo. Certamente, vocês já viram crianças, não sei se já são mães ou tias, né? Mas vocês certamente já devem ter visto crianças falando assim: oi, tia, eu vou amanhã, eu vou ontem. Alguém já viu esse tipo de afirmação? Ah, é? Olha aí, ó, sobrinho. Quantos anos ele tem? 5 anos. Pois é, 5 anos. Você lembra que a senhora veio aqui amanhã? Eu falei, eu vim aqui amanhã. Ai, que legal. Então, a criança, ela não tem essa... A Adriana Alves está dizendo que é o filho dela. Acabei de ver aqui, sem querer a mensagem. Mas, veja bem, isso é muito comum. A criança, ela não tem ainda formada essa noção. E aí, assim, quando a criança chega no ensino fundamental, é claro que falando do ensino da educação infantil, a gente tem que introduzir as crianças em todo tipo de observação que a criança deva fazer da realidade, ela deve perceber a realidade, né? Mas na educação, no ensino fundamental, né, no Fundi 1, nós estamos fazendo com as crianças de 1º a 3º ano do ensino fundamental uma coisa chamada alfabetização. A alfabetização, ela não ocorre apenas presencialmente. Aliás, desculpa, eu pensei outra coisa. Não ocorre apenas pensando em signos e letras e símbolos. Ela ocorre de uma maneira totalizante. Tudo que a criança faz ao entrar por aquela porta, criança de 1º ano até o 3º ano, tudo que ela faz ao entrar por aquela porta e sentar na cadeira é alfabetização. Tudo. Ela pegou os seus lápis e ela conseguiu guardar os lápis no estojo. Isso é alfabetização. É uma introdução à sociabilidade. Quando ela ri para um coleguinha, isso é alfabetização. É uma alfabetização da sociabilidade. Entendeu? Do viver em sociedade. Quando a criança entra em contato com histórias, ela está sendo também alfabetizada. Não apenas pelos símbolos que ela lê ou que a professora lê para ela, mas também por aquilo que vai fazer sentido na sua cabecinha. Isso é alfabetização. Entenderam? Então, se a gente tiver essa ideia de que, poxa, a alfabetização é tudo aquilo que é feito na escola, automaticamente, eu vou querer fazer o melhor para que aquela criança não se traumatize já nos primeiros anos. Existem muitas pessoas que vão botando medo na criança por causa da matemática, não é assim? Eu tenho certeza que você já deve ter visto aí o pessoal, aula de matemática, prova de matemática, chamada oral, não é assim? Então, esse nosso papel introdutório é fundamental para todas as áreas do conhecimento, principalmente a história e a geografia, tá? Quando eu começar especificamente falando sobre a minha matéria de história e também de geografia, vocês vão perceber quantas perversões pelas quais nós, alunos que fomos, passamos. Quantas coisas que não deveríamos ter passado jamais como alunos em história e geografia, e passamos. Mas calma que o Brasil é nosso, eu vou contar toda a história. Agora eu quero dizer o seguinte, que a unidade temática mais importante da geografia é o espaço. Olha que legal. A gente já tem 2 unidades importantes. Na história, a unidade temática de grande importância é o tempo. A passagem e a noção desse tempo. Já na geografia, o espaço
é a coisa mais importante com a qual nós devemos trabalhar com o nosso aluno. E olha que bacana, tudo o que eu construo com o meu aluno nas primeiras aulas, né? Então, o espaço do meu aluno no berço, isso é geografia. É o espaço vital da criança. Isso é geografia. A noção do espaço que essa criança ocupa. Isso é geografia. É um conhecimento espacial. Que vai além daquele local corpóreo que a criança está, para uma noção que ela vai desenvolvendo conforme ela vai crescendo, de que o espaço existe aqui e existe fora daqui, pela janela. Aquilo pela janela também é espaço. Quando a criança percebe, né, e os filhos únicos, isso é uma coisa interessante da gente pensar, nos filhos únicos. Eles não têm uma noção de divisão espacial. Olha que coisa. Eles acham que tudo é deles. Quando chega na escola, o que acontece? Ele tem que dividir o espaço com mais outros 30 gurizinhos lá. Ele vai brigar ou não vai? Ele vai morder ou não vai? Você percebe que a geografia está, né, atrelada, intimamente ligada com a questão da briga, das mordidas? Sim ou não? Se a gente tivesse mais sensibilidade para isso, a gente não teria, assim, o desenvolvimento de um... Não teria. Porque a criança que morde e empurra é que ela ainda não soube, não conseguiu ainda assimilar o que é espaço. Percebe? Se tão somente os professores desenvolvessem uma metodologia de ensino, e aí eu penso uma metodologia até para a educação infantil mesmo, se tão somente esses professores desenvolvessem uma metodologia de ensino, que ensinasse geografia para a criança quando ela ainda é bem pequena, o número de brigas e empurrões nas filas certamente diminuiria muito. Porque a palavra central é o quê? Espaço. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas pensando, olha lá, senta que lá vem a conversa. Ou golpe, né? Pode ser. Pensando nesse espaço e nesse tempo, eu tenho uma proposta, que é uma proposta de uma redação, que vocês vão fazer, valendo a outra parte da avaliação desse bimestre. A primeira parte da avaliação são seminários, não é isso? E a outra parte da avaliação é isso aqui, ó. Ah, eu acho também. Olha que coisa fácil. Dá para ler aí? Hã? Não. Não? Memórias escolares. Anote aí. É o tema da redação. Claro que o título quem vai escolher são vocês. Tá? Ah, já fizeram? Então eu vou dificultar. Não, professora. Ah, não. Então eu vou dificultar. Se já fizeram, eu vou dificultar. Não. Com quem que vocês fizeram? Mais ou menos. Ah, mas como foi? A professora pediu a gente para escrever um fato que aconteceu com a gente quando a gente estudava. Ah, um fato. Ah, muito bem. Então é diferente mesmo. A minha proposta é que vocês façam um relato que contenha... A gente, inclusive, vai estudar o que é memória, tá? Vai ter uma aula para falar sobre isso. O que é memória, tá? Inclusive, no semestre passado, eu fiz uma live com a professora Ana Haddad, que foi excelente para falar sobre memória. E esse semestre, eu vou fazer... Ai, deixa eu subir a ladeira. Esse semestre, eu vou fazer uma live com a professora Kátia Rubio, que ela é especialista em memórias, em coleta de memórias, em tratamento de memórias, é super legal. Ela fala um pouco mais sobre as memórias dos jogadores de futebol. Ela faz um trabalho muito fantástico, entendeu? Ela foi a primeira do Brasil, a primeira pesquisadora do Brasil, que resolveu estudar a história dos esportistas, porque não existia. Então, mas ninguém falava sobre eles. Pensava-se no esportista como uma pessoa, nesse momento ele está na mídia, depois ele é um cara decadente, não serve para nada. E ela disse, não, esse cara tem uma memória, ele tem uma memória do tempo em que ele era atleta, ele tem uma memória do tempo em que ele praticava o exercício, das dificuldades, né? Então esse cara precisa ser valorizado. E ela começou e criou uma metodologia para fazer isso, inclusive. Então, uma pessoa que eu vou trazer para conversar com você. Se der certo, vou ver se eu consigo trazê-la para uma palestra. Tá? Porque vocês sabiam que a faculdade agora tem um anfiteatro? Não. Vocês sabiam aí de casa que a faculdade agora tem um anfiteatro? Não. Pois é, neném. Sabe ali onde era a cantina? Vocês não perceberam que a cantina... Ali no fundo tudo, até o finalzão, assim, é um anfiteatro. Chiquérrimo, neném. E aí, assim, eu vou ver se eu trago, né?
essa professora. Se não der para fazer isso esse semestre, né, aí a gente vai fazer em forma de live. Mas eu aviso para vocês, tá bom? E para vocês também pode ser que eu avise, mas eu não sei não, tô pensando. Talvez eu vá ficar só com as minhas amigas aqui, tá? Desculpa, hein? Eu vou até desligar a câmera para conversar melhor com elas. Ó, professora, não pode. Preconceito. Bem, aí, a professora Kátia, né, ela tem sido, assim, uma grande parceira, já é a segunda ou terceira vez que eu trabalho com ela já fez prefácio de um dos meus livros, então ela tem uma vasta experiência, ela é escritora, ela é doutora, é uma pessoa excelente, e com quem a gente vai ter uma conversa. Se não for com ela, vai ser com um cara, ó, gente, vocês vão amar, um rapaz lindo, ele tem cada braço assim, ó. Se for presencial, melhor, né? A gente vai precisar disso, nossa. Vamos até passar o batom, mas não dá, tá usando máscara, vai passar batom, nem vai ver. Ai, Marca no dia de calor. Marca no dia de eu acho que eu vou passar o batom no olho, assim, Não, mas um pouquinho. Marca no dia de calor que é pra vir sem blusa. Como é? Marca no dia de calor que é pra vir sem blusa. Ah, vou marcar num dia de calor que é para ele vir sem blusa. Ó, que sucesso. Bem, e esse menino também é um cara muito... Ele é estudante, né? Tá fazendo doutorado, sendo orientado pela Kátia. Então, é uma pessoa que entende muito também. Então, assim, aí vamos ver como vai ser. Talvez na live eu consiga até juntar os dois. Né? Mas no presencial eu vou ter que ver quem é que vem, se é ele ou se é ela. Mas ele faz parte dessa pesquisa aí dos atletas, é bem bacana também. Prioridade dos atletas. A prioridade dos atletas agora. Toma vergonha, menino. Bom, o fato é o seguinte, é que tudo que eu estou elaborando vai servir para ajudar a você a pensar um pouco na sua história como estudante. Entendeu? Lembrando que, qual é o nome dessa matéria? História e geografia. São os assuntos que nós estamos abordando, não é? Eu falei para vocês que o aspecto principal da história é o tempo. E o aspecto principal da geografia é o espaço. Portanto, o seu conteúdo, a sua redação, ela precisa ter uma localização no espaço e no tempo. Entenderam isso? Não necessariamente... Oh, Covid. Não, espero que não. A ideia do tempo até que vai, mas do espaço. Então, olha lá. A sua redação, ela deve ter um desenvolvimento, e um outro conteúdo é o seguinte, entre o tempo, existe também a memória. Até porque o título do nosso texto é o quê? Memórias, né? Agora, nós estamos falando memórias de que espaço? Olha lá. Isso, memórias escolares. Então... O espaço é a escola, e o tempo é quando aconteceu, tá? Exatamente. Não precisa necessariamente ter, assim, todas as datas. Entendeu? Não precisa ter todas as datas. Mas precisa, por exemplo, ter um ano, né? Por volta do ano tal, houve meu nascimento. Vai ter que contar. Então, você vai fazer uma construção para a gente se localizar um pouco na sua memória, pensando na sua família como um espaço, entendeu? Que espaço a sua família ocupava, pensando na sociedade? Que espaço você ocupava dentro da sua família? Entendeu como é? Pensando sempre em tempo, memória e espaço. Essa redação vai ser em primeira pessoa. Em primeira pessoa, individual. Tá? Em primeira pessoa e individual. É lógico, né? Não dá pra eu contar a história da Camila, né? Gente, a Camila nasceu em 1900 e bolinha amarela. Então, como é isso? Você vai fazer... Eu sempre dou essa dica para os meus alunos, serve para vocês. Você vai começar o texto como quem não quer nada, vai escrever esse texto fluidamente. Entendeu? Vai sentar numa bela manhã ou tarde de domingo. Você pode, antes de fazer isso, tá? Antes de fazer esse exercício, essa escrita, essa primeira escrita, o que você vai fazer? Pegue um álbum de fotografia, pegue uma carta que você tenha recebido, converse com seus parentes, aqueles que criaram você, aqueles que conviveram com você, entenderam? Então, faça dessa maneira. A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Daí, depois que você tem mais ou menos essa história, mais ou menos aí na sua cabeça, você vai chegar então e vai sentar e escrever do jeito que ela vier. Entendeu? Diretona. Vamos fazer de conta que a primeira parte que venha, né, aí você vai escreveu essa história. Dobra o papel e guarda. Guarda. Não lê, não relê. É verdade, é uma metodologia mesmo. Não lê, não relê, não dá para ninguém ler. E espera mais ou menos uns 5 dias, talvez até um pouco mais. Por isso que é bom começar esse exercício hoje. Verdade? Para a gente ter tempo. Aí, o que vocês vão fazer? Depois de uns 5 dias, uma semana, vocês vão reabrir e vão ver. Aí vocês vão perceber o seguinte, nossa, a
questão do espaço até tá legal. Eu descrevi bem como era a minha casa da infância. Eu descrevi bem como eram os meus vizinhos, né? Mas a escola eu descrevi super bem. Só que eu fiz um erro. Eu falei que eu comecei a namorar antes de falar do meu nascimento. Isso acontece? Pode, porque ali na inspiração, comecei a namorar logo após ter me alfabetizado. Ai, pronto. Isso pode acontecer, né? E aí, nossa, não. Quase morro. E aí, o que a gente faz, então? Essa segunda leitura nossa mesmo, ela vai dar um jeito no tempo. Olha que legal. Você começou o espaço para não esquecer de nada. Começou as memórias para não esquecer de nada. Agora você vai organizar o pensamento por meio linear, por meio cronológico. Não necessariamente colocando. Em 1979 eu nasci. Em 1980 eu tinha 1 ano. Isso é uma coisa um pouco óbvia. Né? Em 1982 eu tinha 2 anos. Sei lá. Não é? O que você tem que fazer então? Você precisa tentar dar uma noção de tempo, algumas vezes por meio de ano, e a maioria das vezes por meio do desenvolvimento psicológico da criança. Por exemplo, você pode falar que enquanto você estava naquela fase sensório-motora, eu, nessa fase sensório-motora, já fazia não sei o que, fórmulas de matemática, sei lá. No lugar do ano, não pode colocar a idade? Pode, então, pode. Mas não há necessidade, que é aí que eu quero chegar. Pode colocar a idade. Mas não há necessidade de repetir sempre isso. Quando eu tinha 3 anos, quando eu tinha 4 anos, entenderam? Então, você pode usar outras maneiras de expressar o passar do tempo. Com o passar do tempo, fui aprendendo a arrumar o meu material. Entenderam como é? O que eu quero tirar desse exercício? Além da sua memória, é claro. Né? E até porque nas considerações finais, já anota aí. Anota aí. Sabe que eu estava vendo um meme de uma tal Adriana, que ela me mandou um meme? Na verdade, ela botou lá o meme, lá no status dela, e eu vi. A professora do EAD disse assim, né? No meme, isso no meme. A pessoa estava assistindo aula e com a câmera desligada, né? Aí ela disse assim, eu espero que nesse momento você tenha caderno e lápis na mão. E a menina tinha um pão. Eu ri muito, achei muito engraçado, muito engraçado. Mas então, ó, deixa o pão de lado aí, ó. As meninas aqui eu tô vendo, elas estão aí com a caneta. Mas deixa o pão de lado aí um pouquinho, ó, e trata de escrever, hein? Aí, ó. A Jeane tá dizendo que tá escrevendo, sim. Ó, ela mostrou até o caderno. Olha lá! Tá todo mundo aqui mostrando o caderno aqui, ó, sem vergonha. Ai, mas o pão às vezes... Exatamente, também. Deu tempo, professora, de trocar para o caderno. Né? Safadinha. Tô sabendo. Ai. Bom, quero falar então, né? Pensando assim, nas considerações finais, tá? A gente nunca faz, assim, nesse tipo de texto, a gente nunca faz conclusões. A gente faz considerações finais, entenderam? Fala, Ana Maria, pois não. Ana? Bom, eu vou continuar. Quando a Ana voltar do lanche dela, ela me fala. Então, a gente nunca faz... Fala, Ana. Não entendi o final que a senhora falou da memória. Então, é isso que eu estou falando agora. Vou falar Também não agora. entendi não, pronto. Tudo bem, eu vou falar, eu vou repetir depois, tá? Fica tranquila aí. Olha lá, Thalita, seu neném. Que belezinha. Ah! Então, quando a gente faz nas considerações finais, eu quero que você, entre outras coisas que você vai explicar, eu quero que você me explique por que você deseja, hoje, se tornar uma professora. E quem fez pedagogia, está fazendo pedagogia, está fazendo para quê? Né? É para trabalhar com a educação. Talvez não seja diretamente que você queira trabalhar como professora, mas você quer trabalhar como professora de 1º ao 4º ano, educação infantil, mas você quer trabalhar na educação. Se não, faria administração ou qualquer outro curso, não é assim? Então, nessas considerações finais, é onde você vai escrever por quê. Como que isso aconteceu? Talvez você já comece a construir essa resposta antes até das considerações finais. Muitas pessoas, né, inclusive eu, quando eram crianças, eram fascinadas pela escola, fascinadas pelo papel de ensinar, ponto de dar aula para as bonecas. Eu já vi muita gente falando isso, eu já fiz isso. Dei aula para minha avó, dei aula para o meu irmão odiava, era um aluno péssimo, eu batia nele. Acho que é por isso que ele foi expulso depois de 8 escolas. E eu acho que ele ficou um pouco traumatizado com a minha educação. Mas o fato é que a gente, de uma certa forma, a nossa própria trajetória de vida já nos leva para determinadas áreas da profissão. Não é assim? Então, é isso que eu quero que vocês me mostrem, tá? Então, agora eu vou dar uma repetidinha aqui no exercício. Tá prestando atenção aí, pessoal? Tá tudo bem aí? Posso? Fale.
Ô, Tassiana, Isso, sou eu. eu posso escrever de 50 anos para cá, porque de 50 anos para trás, para mim vai ser difícil lembrar? Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei que você é muito engraçadinha e, na verdade, você só tem 50 anos mesmo. Então, tá tudo certo, pode. Mas, ó, veja Não tem bem. não, professora. Ai, a Regina é terrível. É Olha sério, só, professora, não vou lembrar. É muitos então, anos passados. é isso que eu quero dizer, tá? Eu vou fazer uma breve recapitulação, tá bom? Para vocês entenderem bem. Eu preciso, por exemplo, vocês vão ser professoras, a princípio, de 1º ao 5º ano, não é verdade? Então, eu preciso que vocês me tragam essas memórias do 1º ao 5º ano. Pode ser da primeira infância ao 5º ano. Mas pode ser também só da parte da alfabetização, também não tem problema. E algum aspecto que você ache relevante depois disso. Pode fazer? Pode, não tem problema. Mas, ó, qual é a ênfase desse exercício? Memórias de letramento e alfabetização de futuros professores, futuros pedagogos. Entendeu? Então, memórias de alfabetização e letramento, ou letramento e alfabetização. Entenderam? Então, vocês vão pegar de que faixa? A infância. Né? Agora, vamos fazer de conta, isso pode acontecer, né? Que você, na sua infância, você não tenha tido a oportunidade de ser educada na idade certa. Isso pode acontecer, sim ou não? Dessa maneira, você acessou os estudos por meio da EJA. Não é assim? A EJA não é a educação de jovens e adultos? Então, fale sobre isso. Fale sobre isso. Não tem problema. A sua ênfase desse trabalho é a infância? É. Mas é também o quê? A alfabetização e letramento. É a sua vida escolar. Até a 3ª série. E depois, você pode até fazer de algum fato que foi muito marcante na sua vida escolar no todo. Tá? Vou dar um exemplo, ó, pra vocês entenderem bem. Teve uma aluna de outra turma, ela fez o seguinte. Ela fez um relato de quando ela nasceu, como foi essa construção espacial de quando ela nasceu. Por quê? Porque ela morava na Paraíba, e quando ela nasceu, aliás, os pais dela moravam na Paraíba, e quando a mãe dela estava prestes a ter neném, ela foi fazer uma viagem para Goiás. E ela nasceu em Goiás. E poucos meses depois, ela voltou para Paraíba. Ela só nasceu naquele local, e ela não teve nenhuma interação naquele espaço. Mas isso foi importante para a construção da memória dela, porque depois o pessoal ficava jogando na cara que ela não era daquela terra. E fazia como se fosse uma perseguição contra ela por causa disso. Entendeu? Você não é daqui, sai daqui. Entendeu? Então, isso foi fundamental. Não foi uma coisa fundamental? Porque se ela não explicasse isso, concorda? Se ela não tivesse explicado esse fenômeno, que a mãe dela foi só dar neném, ter o neném lá em Goiás e depois voltou para Paraíba, a gente não ia entender o bullying que ela passou na escola depois disso. Não é verdade? Então, veja como as escolhas dos nossos pais, elas têm um profundo impacto sobre a vida das crianças e sobre quem elas são e quem elas se tornaram. Portanto, a primeira infância deve ser, sim, relatada. E aí você vai dizer, olha, não tive escolaridade. Tem alguém aí, gente, que é da EJA? Só. Então, só para a gente entender direitinho, o processo dessa construção da memória. Porque as memórias, elas podem vir tanto para a nossa alegria, quanto para o nosso desespero, não é verdade? Quanto para a nossa tristeza. Mexer com memórias é uma coisa muito profunda. Então, eu aconselho o seguinte, se você não se sente bem com aquilo que você está escrevendo, não sente que aquilo seja para todo mundo ler, todo mundo saber, você pode escrever, porque escrever é um processo de cura também, de traumas, né, e tudo mais. Mas aí a gente vai conversar sobre o meu objetivo, o meu próximo objetivo com esse trabalho. Porque o primeiro objetivo é que ele seja uma avaliação para esse bimestre. E o meu segundo objetivo é que ele seja um capítulo do livro que eu quero lançar no ano que vem, chamado Memórias Escolares, volume 2. Entenderam? Lembra que eu fiz um tempo atrás, aí, em 2017, eu fiz o Memórias Escolares, volume 1. Tem alguém vindo aí? E agora eu quero fazer o Memórias Escolares, volume 2. Entenderam? Aí é o seguinte, é claro que aí a gente vai conversar depois como é que isso vai funcionar. Tá? Primeira coisa. Você não é obrigada a publicar a sua história. Ninguém é obrigado a isso. Tá? A sua história e a sua memória pertencem apenas a você. Você vai me dar licença para ler essa história. Mas eu vou ler
O que você estiver disposta a compartilhar, a escrever. Entenderam aí? Tudo bem? Outra coisa. Se você não se sente à vontade, faça o básico, para não ficar sem nota, porque o artigo vale a nota. E a ideia é realmente fazer um livro com as coletâneas de memórias escolares de vários estudantes de pedagogia. Por quê? Para quê? Qual o objetivo de fazer um livro com isso? Veja, para as pessoas que a gente fez esse livro, foi utilizado já para a formação de professores. Já teve um trabalho de uma professora que ela fez um trabalho com base nos relatos de algumas pessoas daquele livro. Entendeu? Já virou artigo científico. O livro é uma coisa que não tem limite, não é verdade? Ele está aqui entre nós, mas de repente, após o lançamento, alguém pode mandar para a Bahia, como mandaram, né? Na época. E vai bater na mão de quem? A gente não sabe. E pode mudar a vida das pessoas. Por quê? Ó, vou só relatar um fato que aconteceu naquele primeiro livro, no volume 1. Só para vocês terem uma ideia. A menina, ela fez uma história, né? A primeira leitura, eu chamo de leituras, né? Eu vou ter a primeira leitura, depois eu vou ter a segunda leitura. Né? A primeira leitura é aquela que eu leio e aponto, olha, melhore aqui, faça isso, pesquise e aprofunde. Olha aí, a Adriana tem o livro. Manda a foto da capa, por favor, Eu sorteei, né, gente? Eu ganhei no primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula. Olha que chique. Muito bom, Adriana. Fotografa aí, manda aí no grupo. Eu vi a sua foto, tá pequenininha no livro. Como é? Eu acabei de notar, você tá vindo a sua foto pequenininha no livro. Eu falei que já tinha Legal. desde pequena. Olha só. É mesmo? Nossa, gente, essa foto é péssima. Mas olha só. Nesse livro, Memórias Escolares, para vocês terem uma ideia, uma das alunas que escreveu, ela relatou, assim, a primeira leitura que eu fiz do texto dela, era uma infância tranquila, como qualquer outra, de uma criança que gostava de ir para a escola, normal. De repente, ela falou, professora, me devolve, eu não quero mais esse texto, não, eu vou fazer um texto real. Texto real, né? Fiquei, você mentiu esse tempo todo para mim? Como você teve coragem? Eu me apeguei tanto a você. Aí ela falou, não, professora, eu acho que eu devo fazer isso. E ela, então, relata no texto dela, até uma questão horrível de abuso, de abuso sexual. Entendeu? Que aí eu falei, mas você vai ter coragem? Tudo bem, para o texto da escola, aqui da redação, só eu li, ninguém mais leu. Ela falou, não, professora, eu vou botar esse texto no livro. E assim, depois vocês vão entender, mas vocês vão ter uma parte financeira bem pequenininha para a publicação do livro, que é a publicação pela editora, né? Então é uma publicação oficial, que tem como é que se chama? O registro na Biblioteca Nacional. Não é um livro que vai ser impresso apenas numa gráfica. Ele tem um registro. Então, por exemplo, qualquer pessoa pode ler aquele livro e citar em artigos científicos. Ganhar dinheiro, gente. Dá para vocês botarem para vender, vocês vendem aí o livro de vocês. Pois é. Pode ser, assim sim. Vai ter uma tiragem, né? A ideia é que a gente faça assim. A Cristina está falando aqui que vale a pena pela experiência. Isso é verdade, né? Com certeza. Não foi muito caro da outra vez. A gente pagou, se eu não me engano, foi R$150, mas cada aluno ficou com 7 cópias do próprio livro, né? Não sei se foram 7, se foram 10. Eu não me lembro ainda, mas eu acho que foram entre 7 e 10 cópias de física, do livro físico. E dessa vez, eu vou fazer também o e-book, né? Então, vocês podem baixar também, né, para ficar na Amazon, essas coisas. Então, a ideia é essa, entenderam? A ideia é que o livro seja publicado por uma editora de verdade, não uma gráfica, mas uma editora mesmo, né? Isso, para fazer essa publicação, é claro, tem um custo, e você concorda ou não, tanto com a publicação ou não. Né? A gente pode negociar todos os casos, né? Mas não fica muito caro, quando todo mundo decide também, aí rateia, o valor fica mais barato. Bom, e ela falou assim, eu falei assim, mas você, aqui, professora, tá aqui meu dinheiro. Ela botou o dinheiro na mesa, falou, eu quero que publique. Mas é uma história, né, que ela fala o seguinte, que ela pagou a dívida do pai dela. O pai dela tinha uma dívida de drogas. E ela pagou a dívida de drogas, foi obrigada a pagar a dívida de drogas com o próprio corpo. Então é uma história muito forte. Né? E aí eu fiquei pensando, mas o que deu nessa menina? E foram as frases finais dela que me disseram o quanto vale a pena a gente investir mesmo em publicar, em deixar o aluno como autor, sabe? Porque ela disse o seguinte, que graças à escrita e à reescrita, é que ela viu a importância daquela experiência de vida que ela teve, e o quanto poderia fazer a diferença se o professor tivesse a sensibilidade de observar melhor o seu aluno em sala de aula. Ela era uma aluna alegre, que gostava de ir para a escola, e de repente ela já não queria mais ir para a escola. De repente, do nada, ela ficou trêmula, ela ficou introspectiva, medrosa, preguiçosa. Então, essas eram umas características que um bom professor poderia ter percebido.
e poderia ter, de alguma maneira, auxiliado essa garota, entenderam? Então, nós, como futuros professores, nós devemos ter esse olhar, né? Eu penso mais, então. Um livro, como eu disse, ele não tem limite. Então, por exemplo, na escola onde eu trabalho, a gente já discutiu esse capítulo, por exemplo, pra vocês terem uma ideia. Ou seja, as professoras dali que estão em contato direto com aqueles alunos, elas mesmas já são capazes de analisar um pouco melhor, à luz daquilo que elas viram, de experiência de outros, né? E olha, pra você ter uma ideia, isso ajudou a ela mesma, a própria garota, que escreveu. Pra vocês terem uma ideia, ela até mudou o TCC dela na época. Ela falou, eu não quero mais fazer o TCC de jogos e brincadeiras. Ela ia pegar esse tema, jogos e brincadeiras, e ela falou, não quero pegar mais esse tema, jogos e brincadeiras. Meu tema vai ser crianças abusadas sexualmente. E ela começou a trabalhar até numa ONG para atender e ajudar essas crianças. Veja, uma pessoa, ela mudou. E ela com segurança, entendeu? Segurança investida. As pessoas têm medo de fazer isso. Ou muitas pessoas têm medo, muitas pessoas têm vergonha, mas por meio da escrita, ela conseguiu se encontrar com ela mesma. Olha, E até mesmo uma chance de se expressar, né, professora? Às vezes ninguém deu essa abertura para ela, né? Então, ela o falou papel isso, foi um viu? momento que ela teve para desabafar e, de repente, até tirar esse mal dela, né? Essa situação que ela guardou por todos esses anos. Pois é, menina, sabe que ela chegou, essa acho que foi a parte mais, assim, pesada, sabe, da história. Ela chegou a contar para a mãe dela. E a mãe dela não acreditou. A mãe que seria o ponto seguro dela. Da criança, na época, não é? A mãe não acreditou. Entenderam? Então, assim, esse texto vale a pena ser lido, ele é um texto forte, que está lá no livro, vale a pena ser lido, e vale a pena também, não só ler, mas também fazer a sua própria produção. Não é porque você não tem um caso muito gritante que a sua história seja desinteressante. Ela pode não ser interessante, você acha que ela não é interessante para você, mas pode ter alguém que tenha alguma empatia com aquilo, esteja passando por aquilo que você algum dia passou. É importante, não é, que você escreva pensando, então, dessa maneira, de uma maneira cronológica, crescente, do passado até o mais recente. Entendeu como é? Seguindo uma linha, como uma linha do tempo mesmo, linha da sua vida, né? Tudo bem? Lembrando, detalhes, né? Escrevendo. Professora, vai dia 29 de setembro? Oi? Eu não entendi. Vocês vão mandar esse texto? Seria bom mandar esse texto por e-mail, tá? Mas se identifica, por favor, tá bom? Lembrando que, olha lá, anota aí. Regra da ABNT para o texto. Não vai me mandar o texto escrito no papel de pão e fotografado, pela misericórdia, hein? Tô até vendo aí, ó. Regra da ABNT para o texto. Tamanho da fonte, 12, Arial ou Times. Tô esperando. Tamanho da fonte. 12, Arial ou Times. É o tipo de fonte, né? Espaçamento duplo. Não, 1,5. Ou- É Arial ou Times, é Times, né? T-I-M-E-S, né? Times. Espaçamento 1,5. Margem esquerda. É esquerda desse lado? É. Margem esquerda e inferior é de 3 centímetros. Esquerda e inferior, 3 centímetros. Margem direita e superior, 2,5. Se tiver alguma citação, o que é citação? Isso, quando você pega o texto de uma outra pessoa, tá? Citação com mais de 3 linhas, tem que ter recuo de 4 centímetros. 4 centímetros e a fonte, 10. Citação com menos de 3 linhas. Tamanho da fonte 10. Citação com menos de 3 linhas, inserida no meio do texto e destacada por aspas. Professor, repita, por favor, citação com menos de 3 linhas. A citação com menos de 3 linhas deve estar inserida no texto e destacada por aspas. Tudo bem aí? Tudo bem?
Aí, nesse caso, das de 3 linhas, no caso, menos de 3 linhas, precisa colocar o nome do autor, a página do livro? Tanto a maior quanto a menor, todas elas precisam. Autor, ano e página. É. Quando que vocês vão usar essa citação? Vou explicar. Lá para o final, quando vocês já leram pela segunda vez, vocês vão ver a passagem do livro, do texto de vocês, e em algum momento, algum artigo que vocês tenham lido na vida, Paulo Freire, Rubem Alves, né, esses autores assim que são mais humanísticos, sabe? Eu aconselho até vocês a pegarem. Rubem Alves, quiser anotar, anota. Rubem Alves tem ótimos textos, textos lindos. Rubem Alves, né? Que mais? E outros aí que vocês encontrarem. Não vou ficar falando agora não, que eu não me lembro. Paulo Freire, isso. Às vezes, no meio do texto desse povo, desses caras aí, alguma coisa que você leu parece muito com alguma coisa que você passou na infância. Né? Então, por exemplo, tem um texto lá do Paulo Freire, né, que fala sobre a criança, que ela também, né, ela também se educa, né, o educando também se educa. Aí faz de conta que você foi uma pessoa autodidata na sua vida. Em muitos momentos você aprendeu sozinha. Você pode colocar uma citação assim do Paulo Freire no meio do seu texto, entendeu? Como dizia Paulo Freire, né, mesmo sem conhecer Paulo Freire, eu já aplicava, né, esse pensamento de que a criança se educa sozinha, página tal, ano tal, entendeu como é? Para ficar um texto assim, fundamentado, para mostrar que você, entendeu? Você vai ostentar um pouco os seus conhecimentos de Paulo Freire, de Rubem Alves, tem outros educadores que você pode utilizar aí, Vitor Henrique Paro, né? Eu posso até dar uma lista de educadores que são ótimos para você fazer essa inserção aí no texto, tá? Mas aí, ó, eu decidi que esse semestre vocês não iam ler um texto de memórias, porque esse semestre, que é o semestre que é dessa matéria, normalmente eu peço um livro de memórias. Eu não pedi porque vocês leram o Éramos Seis. Então, se vocês não leram, é bom ler. Não escapa, né, neném? Por quê? Por quê? Porque o Éramos Seis, ele é um artigo de memória. E, olha, tem muitas coisas bem legais do Éramos Seis, assim, que podem ser usadas para você usar como sendo, assim, de identificação. O Éramos Seis foi escrito por uma mulher, entendeu? Casada, certamente tinha filhos, ou seja, é a realidade de nós todas mulheres. Não é? Então, assim, ela foi uma das primeiras escritoras brasileiras a terem um destaque na mídia, o que é uma coisa fantástica, importantíssima. Ela levou prêmio, recebeu prêmio com esse livro, ou seja, é um livro de importância fundamental. E, olha, é um livro perfeito para a nossa matéria. Sabe por quê? Ele une tempo, memória e espaço. Sim ou não? Qual o espaço? Avenida Angélica, centro de São Paulo. Ou seja, olha o espaço geográfico construído. Avenida Angélica. Olha o espaço das crianças. A luta por espaço. Eles moravam em um bairro, no Bom Retiro. Que a casa era pequenininha. Eles migraram, eles foram para outro bairro, que era um bairro de rico. Que a casa era espaçosa, grande, para eles crescerem. Qual foi a influência da mudança desse espaço na vida dessas crianças? Teve influência? Certamente que deve ter tido. Né? Então, olha que bacana. É um livro que ele trata todas as unidades temáticas importantíssimas para a gente conhecer história e geografia nos seus aspectos mais importantes. O tempo, inclusive o tempo histórico, ela cita a Primeira Guerra, ela cita a Segunda Guerra, e o filho dela foi, inclusive, combater a Segunda Guerra, ela cita a Revolta de 1924, que até os livros de história não têm feito essa citação. Hoje em dia, no ensino médio, não se estuda mais a Revolta de 1924, e no livro fala, né? Ela cita a Revolução de 1932, que é do 9 de julho, sabe do 9 de julho? A Revolução de 32. Ela cita o governo, ela cita os comunistas, a ideia dos comunistas versus os direitistas. Olha só, quanta coisa ela vai citando. Por isso que ela é um romance histórico. Percebe? Então, quer dizer, com tudo isso, a gente tem um big de um livro na mão. Eu não escolhi esse livro justamente porque eu pensei que vocês tivessem lido. Sinceramente, de verdade, eu pensei que vocês tivessem lido. Por quê? Inclusive, eu já comecei a elaborar umas questões até da prova e contém o Éramos Seis. Não vamos ler Éramos Seis, então. Hã? Não vamos ler Éramos Seis. Não vamos ler porque já lemos. Então, mas vai ter o conceito, tá? Entendeu? O conceito de espaço, de tempo, entendeu? O conceito de sujeito histórico, o conceito de feminismo, machismo, a questão do empreendedorismo masculino, feminino, machismo, tudo isso tá. E aí? Não leu, né, neném? Ó, se deu mal, hein? Tem uma coisa chamada resenha do livro. Tem, eu mesma fiz uma resenha no meu canal.
No meu canal eu fiz Eu uma... não assisti a resenha, eu só tô lá, porque ela foi inscrita, pra não receber os... legal. Acho que é Safadinha. Precisava de alguma coisa da prova. Olha aí, ó, aproveite a ideia da Camila. Se inscreva, como é? Se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, como é o sininho? E clica no sininho para receber as notificações. Dá um like. Dá um like, faz tudo isso aí. Ó. O nome da música para vocês aí é Vovô, e é da palavra cantada. Anota aí, pode anotar para vocês fazerem o exercício, tá? O nome da música é Vovô, da palavra cantada. E aí, que tal? O que acharam dessa música? O que ela pode ter a ver com a história? Exatamente. Exatamente, olha só. Alguém aí ligou o microfone? Fala também um pouco da... Exato. Passado, futuro e presente, né? Para você. Passado, presente e futuro. Exatamente. Essa música, ela é uma música de construção. Você percebe claramente. Ela é uma música de construção de um conceito, né? Então, muito bem, vamos lá. Eu quero que você escreva, olha só que beleza, vai escrever livremente. Quero que você escreva livremente, respondendo o seguinte. A primeira parte é: de que maneira a criança pode perceber a passagem do tempo? E a 2, como eu trabalharia, ou como você trabalharia esta música? Como você trabalharia esta música com uma turma não alfabetizada? Eu não vou botar nem idade, vou botar só não alfabetizada. Então, eu vou encerrar agora essa aula aqui com vocês, para vocês fazerem aí, e as meninas vão ficar fazendo aqui, tá bom? Aquele abraço, boa noite. Ok, boa noite. Foi um prazeraço, foi muito bom. Tchau, professora. Tchau, gente, aquele abraço. Boa noite, aquele abraço. Aquele abraço. Boa noite. Não é para assistir novela. Boa noite, Feliz Estampa, hein?